Amados, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque ela é verdadeiramente luz para a nossa vida, ela é lâmpada para os nossos pés. E presta bem atenção nesses 4 versículos da palavra do Senhor. Nós vamos orar e depois vamos assentar e vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado para esta ceia, para este culto nessa noite. E eu tenho convicção absoluta que vai entrar no seu coração. Você não está aqui aleatoriamente. Você pode ter sido convidado para uma cerimônia que nós vamos ter daqui a pouco, mas você não veio aleatório, você veio porque o Senhor importa que você esteja. E essa palavra, o desejo do meu coração, é que ela faça em você o que ela está fazendo em mim. Ela está diferenciando um período de entendimento, e é isso que eu quero que caia ao seu coração. Entenda algo que até hoje você não entendeu pelo Espírito do Senhor. Eu não sei o que o João Paulo precisa entender, eu não sei o que o William precisa entender, o que o Israel precisa entender, eu não conheço o coração e a mente. Mas o Espírito que sonda os corações, que está dentro de você, ele entende, ele conhece e ele vai completar a boa obra. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Eu quero fazer uma declaração de fé, eu vou fazer uma oração aqui, e você, se quiser repetir ela para o Senhor, você não precisa repetir na hora que eu falar, mas se você quiser orar ao Senhor e falar com Ele no seu coração ou com a sua boca, fale. Porque as orações que nós fizemos com o coração aberto, e a ministração hoje foi sobre isso, guarda o teu coração, cuida do teu coração, cuida das emoções, dos sentimentos, aquilo que está dentro de você, cuida da tua vida interior, porque é disso que depende a tua salvação e o resultado da tua vida aqui na terra. Então, eu vou pedir algumas coisas ao Senhor para a minha vida, e se você quiser, peça para a tua também. Puder fechar seus olhos, só por conforto de não olhar o irmão ou a irmã que está no lado e não se escandalizar, mas para você, né, ficar mais à vontade. Senhor Jesus, eu quero me apresentar nessa noite, Senhor, diante do Senhor, para que o Senhor continue falando comigo. Talvez tenham visto aqui que também queiram se apresentar ao Senhor, para que o Senhor ministre o coração delas de forma particular e especial. Ministra, Senhor, traz entendimento aos meus pensamentos, Pai, para que eu possa firmar o meu caminho contigo, e eu possa, na celebração desta aliança representada pela Santa Ceia hoje, eu realmente e literalmente mude a forma de eu viver, Senhor. Pai, eu quero pedir para que o Senhor traga à luz aquilo que são trevas dentro de mim, dentro do meu coração, dos sentimentos que eu tenho, da vida que eu tenho, aquelas coisas que são tristezas dentro de mim, que produzem coisas ruins dentro de mim, são trevas. Pai, eu quero pedir que o Senhor traga luz sobre as decisões que eu estou tomando, que eu preciso tomar, ou que eu tomei. No nome de Jesus, eu preciso, Senhor, a segurança de saber que o Senhor me encontrou, para que eu firme os meus passos no teu caminho, que é a palavra do Senhor. Pai, todo irmão, toda irmã, toda a vida que está aqui orando comigo, que está aqui no pátio orando, Pai, seja atendida, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Jesus, o Senhor é o pastor da igreja, é o Senhor da igreja. Nos faz agora, nós, o teu corpo, andarmos de forma coesa contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, amados. Nós vamos nessa noite ministrar uma palavra que está dentro de um propósito que nós temos com a igreja, de ministrar sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida nesse ano, mas especialmente no mês de março, nós vamos falar aqui sobre a redenção, nós vamos falar aqui sobre o sacrifício de Jesus, nós vamos falar aqui sobre a cruz de Cristo, nós vamos falar o que é a Páscoa cristã, assim, todas as pessoas que vão ministrar nesse mês, vão ministrar no tema afeto a isso, e o tema que o Senhor me deu para essa ministração é vida com redenção e graça.
Nós ministramos sobre uma vida integral, né? No início do ano, quem lembra de uma vida integral, né? Onde todas as áreas da tua vida estão sob o senhorio de Cristo. Eu vou recordar de forma muito rápida e você veja se toda a tua vida está embaixo do senhorio de Cristo. Sua vida espiritual, a sua vida interior, que diz respeito ao teu coração, tua vida física, que você faz com o teu corpo, com o teu dia a dia, tua vida familiar, a tua vida profissional, que é o que você faz com os dons que Deus te deu, a tua vida financeira e a tua vida em comunidade. Se essas 7 áreas da tua vida estiverem embaixo do senhorio de Cristo, fechou, a tua vida é integral com o Senhor. No mês de fevereiro nós ministramos sobre uma vida nova com Cristo. Jesus, quando vem para nós, ele diz que vai nos fazer viver em novidade de vida. E o que é isso? É eu me apresentar ao Senhor, não para ir para a cruz, é para mim viver pelo padrão dele. Então, que o Senhor traga a revelação daquilo que, porventura, nós não estamos no padrão dele, na obediência. E o Senhor traz a consciência para que a gente conserte, ande, quando a gente pensa que está bom, vem mais uma revelação, irmão Dilane. E você conserta mais um pouquinho, e assim você vai andando e a presença de Cristo vai crescendo em você. E hoje nós vamos ministrar sobre redenção e graça. Eu me apresento ao Senhor toda vez que eu vou ministrar. E eu me apresento ao Senhor junto com a minha esposa em oração todas as manhãs. Isso vai um recado, uma dica, uma recomendação, uma orientação, um conselho para os casais. Nós não levantamos sem um orar pelo outro, ou sem um orar para os dois. Não levantamos da cama sem isso. Porque nós entendemos que a gente tem que levantar com a proteção do Senhor. Então, de manhã, Senhor, nós entregamos nosso dia ao Senhor. Senhor, eu tenho tantas coisas para fazer hoje, não sei como é que eu vou resolver. O Senhor já sabe, mas nós estamos entregando a Ti. Nós nos apresentamos ao Senhor. Amém? Então, nesse culto, continua aí no seu coração, se apresentando ao Senhor, para que Ele cumpra aquilo que Ele projetou fazer com a tua vida. Você já vai entender por que a gente está falando isso. Porque normalmente a gente projeta de um jeito, e o Senhor quer de outro. E o jeito dele sempre é melhor. E nós vamos representar, hoje eu vou trazer 2 ilustrações sobre se apresentar ao Senhor. Vou trazer 2 ilustrações. Uma agora e a outra no final. E uma agora é uma apresentação, é uma ilustração de uma apresentação. É a apresentação de uma criança. Nós, semana passada, o último final de semana do mês, nós fizemos as apresentações na igreja. Nós estávamos em Santa Teresinha do Itaipu, numa ministração para casais, e tínhamos confirmado com o pastor Danilo e com a Vânia, que é pastora também, por a metade com ele, pastores da igreja local também, de apresentar o Henrique Oliveira. E nós vamos apresentar hoje. E por que eu estou dizendo que essa é uma representação, uma ilustração? Porque a responsabilidade do Danilo e da Vânia, e do Danilo principalmente, é apresentar diante de Deus o filho. E ele vai vir aqui apresentar o filho, que é a responsabilidade dele, vai cumprir uma responsabilidade. Mas automaticamente vai assumir diante da igreja de Deus uma outra responsabilidade por essa vida. É mais ou menos assim com Cristo também. Então eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22, para nós lermos versículo 22 e o versículo 23, e o versículo 24 também, que fala sobre a apresentação de Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, e os pais de Jesus, José, o padrasto de Jesus, José, e a mãe de Jesus, Maria, levaram Jesus ao templo para ser apresentado. Diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas e 2 pombinhos. Amém? Então, o primogênito é Jesus, ele já foi sacrificado ao Senhor, já foi consagrado ao Senhor, e hoje o Danilo e a Vânia, né, trazem o abençoado Henrique Oliveira aqui para nós apresentarmos. Eles estão apresentando ao Senhor essa criança que Deus lhes deu. E nós, hoje, pastoreando a vida do Danilo, sabemos que eles
eles não lutaram com Deus, eles se apresentaram a Deus. Muita gente fala que a gente luta, briga, não, eles se apresentaram a Deus, e o Danilo diz assim: eu quero mais uma criança, se for um varão, amém, se for uma varoa, amém, e o Senhor concedeu o desejo do coração, né? E nós estamos aqui com o Henrique agora, né, confortavelmente, mamou, está de boa, né? Está de boa, eles estão cumprindo um preceito que a Bíblia estabeleceu. Eu quero chamar aqui os pais também, né? Quero chamar os pais do Danilo e da Vânia, o Raimundo Jaime, a irmã Socorro, e o irmão João e a irmã Neide também. Venham aqui os avós, por favor. Venham aqui juntos. A Júlia já está aqui, né, Júlia? Família, né, Júlia? Estamos juntos, né? Graças a Deus, nós vamos apresentá-los. Tem os padrinhos também ou não? Não? Ok. Sumiram com o meu tablet daqui, vocês viram como é que é? Toda essa organização, né? Daí tudo que eu tinha anotado, agora, me deram um pedaço dele agora. Vocês estão vendo aí, né, irmãos? Olhem por essa equipe aqui de apoio, viu? Nós queremos glorificar a Deus porque também os familiares estão aqui presentes, né? O Marco e a esposa, o pastor Marco e a esposa estão aqui, nos honram com a presença também, né? Os nossos irmãos que estão cedidos lá para Guaíra, né? Cedidos, né, Johnny e Pamela, para Guaíra, também estão aqui. O Leonardo e a Gisélia, né, que são os familiares. E aí tem os outros filhos também, né, irmãos da Vânia, né? Levantem aí para todo mundo conhecer, por favor. Ó, aqueles dois abençoados lá também são irmãos, são da família. Também tem umas primas aqui que estão, né? Levantem aí, por favor, para a gente conhecer vocês. Isso, bem-vindas aqui, tá bom? Quem mais que é parente dessa família que vai comer churrasco depois, lá na casa deles? Levanta aí. Ó, viu? Irmãos, cuida com a carne, irmãos, cuidam com a carne. Mas dia de ceia hoje, né? O pessoal falou em carne, falou em ceia, todo mundo ficou assim, falou em churrasco. Jesus, né? Pastor Danilo, eu quero pedir que você levante o teu filho. Pastor Fernando, pega o óleo, por favor. Eu tive o privilégio de apresentar meu filho mais velho, porque eu não parava quieto, e o pastor disse: segura a criança aí. Ele tinha quase 4 anos, 3 anos e pouco, que nós apresentamos ele. E eu tive o privilégio de segurá-lo nos braços. Então, eu gostaria que você apresentasse ao Senhor. Eu vou fazer a oração, o pastor Fernando vai ungí-lo, e unge os pais também. Você está diante de Deus, assumindo uma responsabilidade, de ensiná-lo conforme o padrão do Senhor, e eu sei que vocês assim fazem, porque a Júlia já fazem assim, e Deus vai trazer saúde plena para ele, Deus vai trazer graça, amém? Vamos orar a Deus. Gostaria que a igreja ficasse em pé, em nome do Senhor Jesus. Se você puder estender suas mãos para cá. Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos apresentando, Senhor, a vida do Henrique Oliveira diante do Senhor. Esse menino que o Senhor deu para esta família, para o Danilo e para a Vânia, também para a alegria dos avós, Pai, de todos os familiares, e para cumprir um propósito aqui nesta terra, Pai. Nós o abençoamos e declaramos sobre ele a Tua bênção, pedimos a Tua proteção completa na saúde física, espiritual e emocional, relacional da vida dele, Pai, que ele seja livre de todo mal e que seus pais sejam habilitados para ensiná-los o caminho do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe essa criança, esta família e ao corpo da igreja. Nós te louvamos, te bendizemos e o apresentamos, abençoando em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, Jesus. Muito obrigado, amados, glórias a Deus, Deus seja louvado. Por favor, pode se assentar, né? Glórias a Deus, parabéns aos avós. Depois dá tempo para tirar a foto, depois dá tempo também, né? Para o churrasco fica para outro dia, né, amados? Vamos ficar em paz, amém? Nós queremos falar, então, sobre se apresentar ao Senhor. A responsabilidade primeira do Danilo e da Vânia terminou aqui. Eles apresentaram a criança. Mas agora eles assumiram uma outra responsabilidade, de ensiná-los no caminho do Senhor. Amém? E os parentes vão ajudá-los, lógico, né, a ensiná-los no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Nós também, quando vamos ao Senhor, nós também nos apresentamos ao Senhor. Faz favor, como diz a juventude, bugou um negócio aqui, ó. É assim que fala. Não está abrindo essa... Abre para mim, por favor. Coloca aí. Nós também, quando nos apresentamos ao Senhor, nós assumimos uma responsabilidade com Ele.
Jesus foi para a cruz para redimir a nossa vida, para redenção, para pagar o preço por todos os pecados, por todos os erros que nós não conseguimos pagar. E isso é muito bonito, a gente quer o sacrifício da cruz, quer a redenção, quer ser perdoado por Jesus, a gente quer. E se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ser perdoado de todos os teus erros, dos erros que cometeram com você, você vai poder limpar seu coração, entregar tudo isso na cruz do Calvário. Tudo certo. Mas qual é a próxima etapa? Qual que é a próxima etapa depois disso? É que, quando você entrega a tua vida para Jesus, o Senhor coloca o Espírito Santo dentro de você. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. O que está dentro da nossa vida, quando aceitamos Jesus, é como o Henrique veio aqui, foi apresentado, terminou a primeira responsabilidade, resolveu, agora começa a segunda. A segunda é a criação do Henrique, até ele ter maioridade, é a responsabilidade dos seus pais. Nós, até Jesus voltar, temos responsabilidade de conduzir a nossa vida nesse novo caminho. Jesus não é como você ir a um supermercado, comprar aquilo, abastecer, e daí não precisa mais. É todos os dias, a nossa vida muda. E a ilustração que eu vou fazer depois, ela vai dar uma clareza para nós, de como é que funciona isso. Nós fomos comprados pelo Senhor. Ele colocou essa garantia dentro do nosso coração, que é a presença do Espírito Santo dele. Se você tiver dúvida de que está no caminho certo, peça ao Senhor: Senhor, me mostra se eu estou no caminho certo, direciona a minha vida para que eu entenda. Mas minha irmã Maria Cláudia, que mora em Cascavel e veio aqui hoje, glória a Deus, não adianta pedir para mostrar e achar que sem você ler a palavra, sem você orar e sem você tirar tempo para Ele, isso vai acontecer, porque não vai. Não é, Jesus vem para servir a gente, é a gente que é beneficiado e privilegiado por servir a Ele. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler mais alguns versículos da palavra do Senhor, para a gente entender que o Senhor, Ele pagou um preço para nós, não foi só um ato religioso, que nós comemoramos, aliás, foi totalmente contrário à religião, quando Jesus fez esse sacrifício pela nossa vida. Não é só o que Jesus fez na cruz, não é só a salvação na eternidade, para antes de morrer a pessoa aceitar Jesus no leito da morte, como muitas pessoas que eu tenho ido orar, alguns aqui de Cafelândia, outros lá de Cascavel, eles aceitam Jesus, irmão Lourenço, antes de morrer. Não tem problema, glória a Deus que aceitaram Jesus antes de morrer, mas desprezaram, não aproveitaram sobre o reino de Deus, que Jesus diz que é possível nós termos nessa terra. Vivem uma vida muitas vezes de inferno aqui dentro, mas no final eles aceitam Jesus, glória a Deus, foram salvos, mas deixaram de viver. E Jesus nos orienta a nós aceitarmos Jesus, vivermos pelo padrão da palavra, para sermos luz e incentivarmos outros a virem a Cristo também. 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que está escrevendo para a igreja, que estavam discutindo entre si quem tinha razão, e que colocavam as coisas na justiça da época, e ele está dizendo, para não fazerem isso. E aí no versículo 9, ele diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem disso, que tem que ser justo no nosso viver, porque senão não vai herdar o reino de Deus? Você está dizendo isso para a igreja. Continua: não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ou seja, aqueles murmuradores, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim,
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Quem faz a limpeza interior dentro do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Jesus pagou o preço por todos os erros. Ok, fizemos a primeira parte, agora temos que assumir essa parte. Versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 15, vamos pular um pouquinho para adiantar isso aqui. Vocês não sabem que o corpo de um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Vou parar aqui um pouquinho. O ato sexual torna as duas pessoas uma só carne. E agora você claro e explícito, como a Bíblia diz: sexo é para depois do casamento. É o que a Bíblia diz. De forma muito tranquila, muito clara, nítida. Por quê? Porque foi feito para dentro do casamento. Quando é fora, está fora do padrão de Deus, vai ter consequências. E aí não adianta vir aqui de Jesus, e agora ele vai te ajudar a sustentar, mas a consequência está feita, acabou. Com ele vai ser mais fácil, mas vai ficar o resto da vida. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Para um pouquinho, você acha que se nós aceitarmos Jesus, chorarmos no culto aqui para lavar uma parte do piso, sermos aqui, der uma lavada e pecarmos lá fora, o Espírito do Senhor vai agir dentro da gente? Você acha que ele vai ficar num lugar que está sujo? Não vai ficar. Mas eu não tenho força. Não tem mesmo, você está 100% certo, mas ele dá força, Ernie. Aqui é a fila dos Anderson, tem 2 Anderson aqui em 6 cadeiras, que bênção, né? Vou falar para os 2 Anderson agora, né? Nós não temos força, mas ele fortalece, o Espírito dele fortalece a gente para não pecar. E se pecou, tem a remissão. Nós temos que entender que temos uma vida de remissão e de graça, de perdão dos pecados e de presença do Espírito Santo de Deus. Não é só de uma coisa, é das duas. Uma, quando nós aceitamos Jesus, é validada sobre o nosso passado. Mas a outra a gente tem que continuar, que é cultivar a presença do Espírito Santo. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em você e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Só isso. Só isso. Você não é dono de você e dentro de você tem um pouco de Deus e está ruim. Geraldo, é porque nós não entendemos o poder que está dentro da nossa vida. Mas esse governo, mas o meu cunhado, o meu sogro, isso é só circunstância, você está olhando para o lugar errado, você está se baseando em algumas coisas que não são estas que a Bíblia diz. Nós lemos em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4, olhem para as coisas do alto, o forro está bonito aqui, você pode olhar para cá, mas é acima disso aqui, olhem para o céu, olhem para Jesus. E quando vocês pensarem, pensem nas coisas do reino de Deus. Não é isso que nós vemos no começo? Então é isso que nós precisamos fazer. Se você pensar nas porcarias dessa vida, ou nos desafios dessa vida, ou naquilo que vem sobre você mandado pelo maligno, ou pessoas que infelizmente servem a ele, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Você vai murmurar. E aí, ser murmurador, você vai se enquadrar dentro daquele de maldizente, e daí você não vai entrar no reino de Deus. E não é porque o sacrifício de Jesus não teve valor, não é porque não foi pregado, é porque você se baseou em algo que é teu, e não naquilo que é do Senhor. Eu não quero cear hoje só para dizer, ó Jesus, a terceira ceia, cumpri mais uma. Eu vim para me renovar hoje, quero tudo de novo de Jesus. Porque Ele tem, eu quero aprender mais, eu quero mais dEle.
e mais dele é menos da gente. Terminei aqui, né? Não, tem mais um ainda. Porque vocês foram comprados por preço. Ele deu a vida, pela sua vida, Luciano, pelo seu esposo, Mateus, por todos nós. Por você, Adriano, Efraim, por todos nós. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus com o que você faz com a tua vida nas 24 horas de cada dia da semana. Façam que Deus se alegre. Deus sabe tudo o que você pensa, sente, fala e faz. O diabo sabe tudo que você faz. Tudo que você fala. Então, algumas vezes as coisas estão travadas. Não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com o nosso coração que precisa se ajustar ao padrão de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Tem um outro engano também, que eu vou nessa ilustração deixar, eu creio que mais claro, tomara que eu entendi a ilustração, né? Tomara que todo mundo entenda depois, né? Mas aqui o apóstolo Paulo está falando algo que a gente muitas vezes quando prega na igreja, querendo incentivar os irmãos, erra. Algumas vezes a gente prega, querendo incentivar os irmãos e erra. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não divida a atenção com isso, por favor, irmãos, mas daqui a pouco a gente vai utilizar isso. 2 Coríntios, meu Deus, estava em primeiro, 2 Coríntios capítulo 7, já está na tela aí? Glória a Deus, ainda bem que vocês são rápidos, viu? Agora é só eu achar aqui. Achei. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quem que está falando aqui? Mais alto quem? Homenzinho que fez a obra, né? Tinha poder de Deus nele ou não? Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus seja louvado. Não é de nós. Quando você diminui, o Senhor cresce. Agora, o poder de Deus em cima daquilo que nós temos, não, amados. Não vai acontecer. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 8, por favor. Não passei nenhum desses textos para a Bíblia, para a mesa, mas a mesa é rápida. Coloca isso de ponto. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Até para chamar de Senhor quando é mais velho, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga comigo assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você puder, peça assim para o Senhor, Senhor Jesus, me ensina e me torna humilde diante de Ti. A nossa natureza humana muitas vezes vai ter que ser humilhada, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, e a gente veja o poder do Espírito se manifestar na nossa vida. Portanto, versículo 6, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Tem um tempo para Deus trabalhar no nosso caráter, irmão Norberto, irmão Elton, irmão Valéria. Tem um tempo, é necessário. Se não trabalhar, irmão, aí no caráter, não vai resolver. Talvez isso aqui seja um trabalhar no teu caráter. Você quase não anda, você quase não corre,
Então, talvez seja um trabalhar no teu caráter, quase você não é ansiosa. Então, talvez seja um trabalhar no caráter da irmã. Eu tenho liberdade de falar assim, não estou denegrindo, nem estou considerando. É um trabalho, toda circunstância é um trabalhar no nosso caráter. Você quer que Deus cresça em você? Você quer a presença do Espírito Santo? Então, deixa Deus trabalhar. Porque se vem uma circunstância e você blasfema, volta para o fim da fila. Não vai funcionar. Anda, Marco. Anda na presença do Senhor. Deixa Deus fazer. Não se queixa da circunstância, não fica olhando para a circunstância e vai olhar para o lado errado. No Salmo 78 tem um exemplo, se você quiser ler, depois você lê em casa. Deus diz assim, o Salmo de Asaf, e Asaf escreve assim, que o povo no deserto, ele clamava a Deus, Deus resolvia, e eles voltavam para... Eles clamavam a Deus, Deus resolvia, mandava o maná, mandava a carne, mandava a água, dava provisão, livrava do faraó, mas era só por causa da circunstância. Deixa eu dizer para você que está aqui, que porventura quer Jesus por causa da circunstância. Você quer Jesus para melhorar de vida. Eu também já quis Jesus para melhorar de vida, mas eu quero fazer um desafio para você hoje. Diga, Jesus, eu quero a tua presença. Eu vou para essa aliança de ceia para buscar a tua presença, Jesus, e você vai ver o que vai acontecer com você. Último versículo, eu acho, Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios capítulo 3, versículo 16. E aí eu vou fazer essa ilustração, para gravar na tua mente e no teu coração, como que funciona dentro da nossa vida, a redenção e a graça do Senhor, e como que nós temos que nos comportar e nos portar. Vamos lá, versículo 16, perdão, do 14 em diante. Que maravilha, né? O pastor deixa tudo certinho para colocar lá na tela. Olha que gente ágil, obrigado. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Presta atenção no 16. Peço a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Amém? Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, é na fraqueza que eu me fortaleço, quando ele se enfraquece, reconhece, se submete, diz não consigo, ele está se enfraquecendo, e aí o Espírito do Senhor vem dentro dele e torna ele poderoso para vencer aquela situação, ao ponto de dizer, olha, eu tive muitos recursos, não tive nada, eu tive solto, estive preso, em toda e qualquer circunstância, eu glorifico a Deus, porque eu tenho paz no meu coração, e eu entendi. Se Deus projetou você para ser presidente da república, você vai ser, desde que você obedeça a palavra. Se Deus projetou, e não estou aqui dizendo que você não tem um livre-arbítrio, eu só estou dizendo que se Deus te deu um projeto na terra, e você permitir que Ele te conduza, você vai executar esse projeto na terra. Eu utilizo algumas vezes nas conversas de discipulado, nos aconselhamentos, o exemplo de um homem muito famoso no Brasil, do Fernandinho Beiramar. Alguém já ouviu falar? Esse homem tem o talento da liderança ou não tem? Eu acho que soma dos pastores presbíteros que estão aqui, ele tem mais, eu acho. Mas ele usa para qual lado? O porquê eu não sei, não estou acusando, só estou dizendo que Deus deu o talento para ele, e Deus muitas vezes dá para a gente também, mas a gente quer usar do nosso jeito. Quero dizer para você, não vai funcionar, e eu espero que realmente você aceite isso, aceite essa palavra, para que você possa viver melhor, para que você possa consertar hoje com o Senhor. Eu vou fazer essa ilustração aqui, por favor, Lucas, me ajuda aqui, faz favor. Deixa de novo do tablet aí, faz favor, a ministração. Esse litro aqui, esse frasco, representa a nossa vida. Se ele tivesse cheio, o pessoal ia pedir para levar para casa, né?
Quantos reais paga um frasco disso aqui cheio no mercado? 8, 10 reais. E isso ajuda muito a nossa saúde, né, doutor Emerson? Hã? Acha que não? Tem algum nutricionista aí? Alguém? Tem da área da saúde aí? Vocês acham que ajuda bastante? Por que a gente paga? R$300 por mês, tem gente que toma um disso aqui por dia. O Danilo trabalha numa empresa que vende remédio para quem toma isso aqui também, viu? Amados, brincadeiras à parte, o propósito é chamar a tua atenção. Isso que representa a nossa natureza. Grande, né? Tem que estar vazia, tem que se esvaziar diante do Senhor, e é isso que eu espero que você faça hoje, para que a redenção seja sobre você, tem que se esvaziar. Aqui tem um líquido precioso, que representa o Espírito Santo de Deus. Ele não muda. Ele é de Deus. Deus está nos céus. Jesus está à direita de Deus. E o Espírito Santo de Deus está dentro daqueles que aceitaram Jesus. A Bíblia fala que é assim. Sabão, e eu? Está vendo? Tem um pouquinho aqui. Esse aqui representa aqui o novo você, aquele que nasceu de novo quando aceitou Jesus. A gente confunde algumas coisas, e por causa desta confusão, a gente acaba achando que não está funcionando. A vida, o caminho de Jesus, ele é um caminho, todo dia um pouco. Vem uma circunstância porque você busca o Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, vem uma alegria muito grande no coração, vem um pouco do Espírito Santo de Deus. Mas isso tem que ser alimentado. Muitas pessoas querem pegar aquilo que veio do Espírito Santo e colocar na vida deles. Não vai resolver. Não vai mudar isso aqui. A tua natureza é forte, ela está em você já, ela não vai mudar. Agora, alguns querem nascer de novo, agora vou fazer força aqui, tudo que eu estou fazendo vai melhorar, e se encostam na velha natureza, e se baseiam naquilo que você faz, e acham que vai resolver. Não vai resolver. Agora, se você se achegar ao Espírito, Senhor, Ele vai encher você. Eu não vou fazer transbordar, só pingou uma gotinha aqui. Mas por que isso aqui não fica desse tamanho? Porque Deus fez assim. Porque se ficar desse tamanho, nós vamos acabar indo para o inferno. Mateus capítulo 12 diz que muitos chegarão diante de Deus e disserão: ó, nós expulsamos demônio no teu nome, nós curamos enfermo, e agora o Senhor diz para se afastar? Sim, se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. Não quero que ninguém da igreja seja assim. Deus deu uma porção do Espírito dele para nós, não deu maior porque nós não aguentamos. Ele deu a medida certa. E a nossa natureza fraca, estão vendo que esse copo é descartável, né? Ele é tão descartável que aparece um lado para o outro, né? É muito frágil. Essa é a nossa fraqueza. Nós temos que andar no caminho do Senhor, uma natureza sensível, fraca, mas cheia do poder de Deus, que resolve a nossa vida e coloca a nossa natureza embaixo do seio dela. Você não vai fazer isso, pai e vô. Pâmela, não sopra. É assim mesmo. Você tem que colocar essa natureza, que a princípio é frágil, em cima de você, para que o senhorio de Cristo possa operar na tua vida, e você possa ver Ele transbordar para a vida das outras pessoas, e você possa ver os frutos da presença dEle se sobreporem à tua natureza, e aquele que gritava, não grita mais, e aquele que ficava irritado, não se irrita mais, e aquele que pensava bobagens, não pensa mais, porque é na nova natureza. O Espírito do Senhor que Deus deu está dentro dele, dessa natureza frágil que nasceu de novo e que precisa ser alimentada pela palavra, pela oração e pela comunhão dos santos no corpo de Cristo. Amém? Nós podemos ir para a ceia agora.
Agora nós podemos ir para a ceia, porque nós entendemos, e quando nós fizermos a cerimônia da ceia, não vai ser só uma liturgia. Eu entendo que eu sou isso aqui, que do meu jeito não funciona. Então eu vou fechar essa parte aqui. E vou dizer assim: Jesus, é do teu jeito a partir de agora. Faz do teu jeito, Jesus, na minha vida. Eu quero seguir a tua palavra, por isso vai ter que ler a palavra todo dia, vai ter que orar, para que Deus faça e cumpra o propósito que Ele tem com você, nesse vaso frágil. Amém.